Les Brésiliens font l'actualité en Europe. Los brasileños son noticias en Europa. Agora, direto de Portugal. Notícias que interessam aos brasileiros. Conexão Europa. Com o jornalista Ricardo Elbert. Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma edição do Conexão Europa. A ciência produzida nas universidades brasileiras costuma ter pouco impacto internacional. Neste mês, o presidente Jair Bolsonaro reclamou do fato de que, entre as 250 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma brasileira. De acordo com ele, isso se deve ao baixo desempenho das instituições de ensino do país. Mas esse baixo desempenho é consequência justamente da falta de investimentos públicos. A escassez de resultados e os excessos ideológicos têm sido citados por representantes do governo federal como justificativa para que o chamado contingenciamento de gastos atinja as verbas de custeio e investimento. Mas as universidades brasileiras têm muitos bons exemplos a serem enaltecidos, inclusive nas ciências humanas, a área do pensamento que o presidente tem desqualificado bastante. Um desses bons exemplos é o da estudante Aline Beltrame de Moura. Formada em Direito pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, em 2008, ela concluiu um mestrado na mesma instituição 2 anos depois. Na época, foi contemplada com uma bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Com a dedicação em tempo integral aos estudos, a Aline conseguiu manter um bom desempenho e ter uma alta produtividade, o que lhe abriu as portas para o passo seguinte, o doutorado na Universidade de Milão, uma das mais importantes da Itália e uma das mais conceituadas da Europa. Para entrar no doutorado, é preciso produzir, publicar, participar de eventos. Isso exige bastante tempo. O aluno que precisa trabalhar enquanto faz o mestrado tem, por isso, muitas dificuldades. No doutorado, a Aline precisou novamente de uma bolsa da CAPES. O apoio financeiro foi essencial para a permanência dela na Itália. Apesar de a universidade italiana cobrar taxas apenas simbólicas, a estudante garante que seria impossível viver em Milão sem a bolsa do órgão federal brasileiro. Durante os 3 anos e meio no exterior, ela obteve um auxílio de aproximadamente 1.900 euros mensais. Em seu doutorado, a Aline desenvolveu uma tese em que analisa detalhadamente a cidadania comum implementada na União Europeia e pensa sobre como os países do Mercosul poderiam adotar um modelo parecido. A tese da brasileira foi apresentada em 2014. Meses depois, o trabalho dela, feito totalmente em italiano, foi escolhido como a melhor tese em direito internacional do país naquele ano, do país europeu. Nenhum estudante estrangeiro havia recebido aquela honraria até então. Uma premiação desse tipo, em um país com uma longa tradição nos estudos do direito, era uma distinção importante e permitiu a Aline iniciar uma carreira de destaque na academia ainda antes dos 30 anos de idade. Hoje, como professora concursada da Universidade Federal de Santa Catarina, a Aline compartilha os conhecimentos que adquiriu na Europa. O currículo construído na Itália já rendeu frutos, como a intermediação dela, a universidade foi escolhida pela União Europeia para receber o módulo Jean Monnet. Isso significa que a instituição de ensino vai atuar como unidade de referência na pesquisa dos temas ligados à integração dos países da Europa. Em 2018, a UFSC foi a única universidade da América Latina a ser contemplada com a distinção. O projeto de 3 anos, com financiamento de 30 mil euros, é um reconhecimento importante e deve aumentar a internacionalização da universidade brasileira. Além de Aline, os trabalhos têm a participação de 2 professores, 2 doutorandos e 1 mestrando. Como parte do novo projeto, a Aline está organizando a publicação de um livro com pesquisadores de países como Eslováquia, Suécia, Japão e Ucrânia. Ela também acaba de enviar uma estudante para passar um período de pesquisa aqui em Portugal, sob orientação de um professor português.
Também por causa da atuação de Aline, a UFSC se tornou membro da Impacto Acadêmico, uma iniciativa das Nações Unidas que agrega 1.300 instituições de ensino de 130 países. A Aline garante que nada disso seria possível se ela não tivesse feito doutorado lá na Itália. Por ter escolhido uma área de estudos que é relegada no Brasil, precisava ir ao exterior para obter uma formação de qualidade. Estudar em uma universidade brasileira não era uma opção viável. Se não tivesse conseguido a bolsa naquele ano, tentaria novamente no ano seguinte. Na área de direito internacional, especificamente nos estudos sobre a integração regional, o Brasil ainda não tem material humano suficiente. Sem esse doutorado no exterior, a Aline garante que certamente teria seguido carreira em outra área. A pesquisadora não tem dúvidas de que, mesmo na área de humanas, é possível gerar desenvolvimento econômico por meio da aplicação de recursos na educação. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, ela diz que uma sociedade é composta por diversos fatores humanos e econômicos e que, por isso, é preciso haver um equilíbrio. Além disso, ela afirma que o tema que escolheu estudar tem um potencial de impacto econômico significativo, pois quando se estuda processos de integração regional, a análise econômica é imprescindível. A circulação de pessoas para trabalhar ou fazer turismo gera uma movimentação econômica também relevante, segundo a pesquisadora. Agora, a Aline trabalha para que futuros doutorandos na área de direito internacional não precisem deixar o Brasil para fazer um trabalho de excelência. Essas foram as informações de hoje aqui do Conexão Europa. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Direto de Portugal, Conexão Europa. Notícias que interessam aos brasileiros, com o jornalista Ricardo Elbert.